Com alegria, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aleluia. Pode tomar os assentos, muito obrigado. Deus abençoe. Mas abra a sua Bíblia aí para a gente ler um texto que já lemos, mas vamos refletir lá em 1 Reis. Não vamos fugir da temática da campanha. 1 Reis, capítulo de número 18 e o verso 30. Vamos ler o versículo de número 30. Aleluia. Glória a Deus. 1 Reis 18 e 30. Quem encontrou, diga eu achei. Se alguém ainda não encontrou, diga Escola Bíblica Dominical. Aleluia. Está escrito assim a palavra do bom mestre. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Estava quebrado. Que estava quebrado. Que estava quebrado. Quero glorificar a Deus pela vida do pastor Álvaro. Deus abençoe em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida da pastora Antônia. Deus abençoe. Estou muito honrado e satisfeito e alegre e feliz por esta oportunidade. Deus abençoe. Louvar a Deus pela vida de toda a igreja, todos aqueles obreiros e obreiras que trabalham na obra do Senhor, que faz a obra do Senhor crescer e seguir adiante. Deus abençoe em nome de Jesus. Quero também louvar a Deus pela vida de toda a igreja. Quero também ser grato a Deus de todos aqueles que estão aí assistindo esse culto, participando aí pelas mídias sociais. Deus abençoe você e toda a sua casa e toda a sua família, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, não fugindo da temática, mas aqui tem um texto em que está trabalhando na campanha, um texto muito conhecido, um texto que é muito pregado, né? Tem pregadores que usam esse texto para poder tirar e extrair, para exaurir daqui várias palavras, vários conteúdos, mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração para esta noite algo que ficou gravado no meu coração, algo que ficou gravado na minha memória. Então logo eu entendi o que Jesus quer falar contigo e quer falar comigo aqui nesta noite. O rei Acabe é o rei que está na galeria de um dos piores reis que já passou na história de Israel. Acabe, ele era um homem que tinha um poder, aparentemente a gente já percebe porque ele era rei de Israel. Mas Acabe, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher que ela era, lá na Fenícia, sacerdotisa de Acera e também de Baal. Então logo esse casamento aconteceu também por conta de uma aliança política, e assim eles unirem força para poder tentar ou para lutar e batalhar para qualquer inimigo que viesse contra Israel, e assim unida a força de Israel com a Fenícia, assim os inimigos não conseguissem passar por Israel, não acabassem com Israel. Porém, essa aliança foi uma aliança tão perigosa que trouxe prejuízos enormes para Israel. Através dessa aliança, através desse casamento, através desta união, o rei chamado Acabe, então a Bíblia vai dizer que ele deixa de adorar ao Senhor, ele deixa de adorar a Deus, e então ele passa a seguir a Baal e passa a seguir a Será, junto com a sua esposa. E essa mulher, ela era tão endemoniada que eu tenho para mim que Satanás não aguentava ela. Eu falei, eu não sei mais o que eu faço com essa mulher. Essa mulher, ela endemonia o cão. A mulher era difícil. O que foi que essa mulher fez?
Ela pegou alguns profetas e colocou ali debaixo das suas asas, depois que o profeta Elias falasse que não ia haver chuva na terra durante 3 anos e meio. Então não houve chuva, por consequência, não ter chuva, acabou-se a fartura de comida, acabou-se a fartura de água. Então essa mulher chamada Jezabel, ela pega alguns profetas e coloca ali para comer debaixo da sua mesa. Ela pega alguns profetas e os mantém, com o intento de quê? Com o intento de nenhum deles profetizarem contra o reinado do seu marido, e nem profetizarem contra a própria Jezabel. Mas então, houve um profeta maluco, um profeta doido, chamado Elias, e esse profeta não tinha medo de Acabe, e nem tampouco medo de Jezabel. Então ele vira para Acabe e fala assim: olha, você largou os princípios de Deus, você deixou Deus de lado, você agora está acompanhando, você está adorando, fazendo sacrifício para Baal e também para Aserá, junto com a tua esposa, e isso Deus não se agradou. O coração de Deus está machucado, Acabe. Mas agora eu tenho uma palavra aqui para te dizer: durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra, porque eu estou com a minha face perante a face do Senhor Deus Todo-Poderoso, não vai haver chuva na terra de Israel. Então o profeta Elias, ele lança a palavra, e a Bíblia vai dizer que Elias desaparece. Então imagino eu que a legião de Gadara se antecipou e pegou Jezabel e falou assim: vamos matar Elias, pegue Elias e eu quero a cabeça dele cortada. Então a Bíblia vai dizer que Elias é obrigado a fugir, e quando Elias foge, então a história vai nos dizer que Elias se esconde, e durante o período em que Elias está escondido, ele ouve a palavra do Senhor, e ali o Senhor vai dar direção para Elias, para onde ele vai, porque o Senhor vai cuidar de Elias nesse período. Então chega um certo tempo, aonde o rei Acabe, ele sai com o seu servo, ou quem sabe um dos melhores amigos de Acabe, chamado Obadias. Depois que passa-se esses 3 anos, então ele sai, e alguns historiadores vão contar que eles saem para poder ver se achava capim verde, para poder alimentar os animais, porque se houvesse qualquer invasão, se houvesse uma guerra, os animais estavam bem alimentados. Agora olha a mente de um rei: está preocupado com os animais, mas não está nem aí para o povo, está preocupado com o animal, mas não está nem aí para a glória de Deus que tinha ido embora de Israel, está preocupado em pegar capim verde para animal, mas não está nem aí para o que o povo está pensando, ou está precisando, ou está pedindo. Então, na direção de Deus, enquanto Acabe e Obadias estão ali tentando tirar alguma grama, algum capim, então chega Elias. Quando esse Elias chega, ele fala assim: olha, é o seguinte, eu quero fazer um desafio. Reúne os 450 profetas de Baal e os 450 profetas de Aserá, e vamos reunir comigo lá no Monte Carmelo, porque eu tenho um desafio a fazer. Então o que acontece? A Bíblia vai dizer que reúne-se o povo todo nesse monte chamado Carmelo. Quando reúne o monte, nesse monte, a Bíblia vai dizer que então os profetas de Baal foram lá e construíram um altar, e seguiram à risca aquilo que o profeta Elias tinha dito. O profeta Elias disse o seguinte: olha, pode trazer aí 2 novilhos, algumas traduções vão dizer touro, algumas traduções vão dizer bezerro, mas traga aí o sacrifício. Então vamos cortar este sacrifício e vamos colocar ele no altar, porém não é para colocar fogo não. Sabe por quê? Porque o que vai acontecer? O Deus que responder com fogo e queimar o sacrifício e consumir ele, esse é o Deus de verdade. Então o profeta Elias diz o seguinte: vai lá e faça vocês, porque vocês são a maioria, vocês já são muitos, então pode ir, eu vou dar oportunidade para vocês. E a Bíblia vai dizer que eles pegam do mesmo jeito em que Elias falou, eles cortam ali o novilho, cortam o sacrifício e colocam no altar que eles levantaram naquele momento.
Quando eles fazem tudo isso, então começa-se a adoração dos sacerdotes, começam a adoração daqueles profetas de Baal e os sacerdotes e os profetas de Aserá. E a Bíblia vai dizer que pela manhã eles começaram a clamar, eles começaram a pedir, começaram a fazer as suas súplicas. Os meus meninos gostam muito de um desenho, e nesse desenho, onde fala da história desse profeta chamado Elias, quando eles estão reunidos ali para poder fazer esse sacrifício, eu rio demais do Pedro, quando eles começam a tocar o tambor para poder fazer os pedidos para Baal e Aserá, o Pedro dá um grito: papai, começou a macumba, o negócio agora ficou feio. Aí ele pega e fala para mim: mas papai, Baal não responde com fogo, Baal não responde com nada, Deus é que é Deus, né papai? Eu falei: é isso aí meu filho, Deus é que é Deus. Então eles começam, e a macumba começa. Eu não sei, irmão, que tipo de coisa que aconteceu lá, mas a Bíblia está escrito que enquanto eles adoravam, e não houve resposta de Baal, não houve resposta de Aserá. Por quê? Porque Baal não fala, Aserá não fala, Baal não diz, Aserá não diz, Baal não vê, Aserá não vê, Baal não ouve, Aserá também não ouve. Então desespero tomou conta do coração dos sacerdotes, dos 450 de Baal e os 450 de Aserá. Então a Bíblia vai dizer que eles começaram a cortar. E deixa eu dizer um negócio para você: todas as vezes, dá licença, todas as vezes que esses profetas iam fazer um sacrifício, eles ficavam com, olha a malandragem satânica, eles ficavam com um incensário ao redor do altar, e nesse incensário existia fogo e fumaça, nos dizer deles que Baal e o seu outro deus Aserá iam ouvir. Então qualquer faísca de fogo que pulasse do incensário e fosse para o altar, eles iam dizer: olha aí, Baal está respondendo, Aserá está respondendo. Mas Deus é tão bom, irmão, ainda existe Deus em Israel, ainda existe Deus nessa igreja. Deus é tão bom que não permitiu nenhuma faísca de fogo sair do incensário desses profetas, desses sacerdotes, e ir para o altar, aonde estava cortado ali o bezerro. E começaram, quando deu por volta de meio-dia, então a Bíblia diz que o profeta Elias começou a zombar, o profeta Elias começou a tirar a chacota deles: olha, pede mais alto, talvez o teu Deus esteja dormindo. Não, faz o seguinte, passa um WhatsApp para ele, que talvez ele fez uma viagem, peça ao seu Deus, ele não está nos atendendo. Então um historiador, ele disse que por volta de meio-dia e meio, quase uma hora, Elias vai lá e dá um basta nesse negócio. Elias pega e fala assim: agora dá licença, você já teve oportunidade demais, agora é a minha vez. Olha só o que acontece. Eu me encanto com a Bíblia. Por quê? Porque os profetas de Baal e os profetas de Aserá pegaram um altar, construíram no Monte Carmelo, pegaram um sacrifício e colocaram no altar no Monte Carmelo. É o mesmo altar, é o mesmo jeito do sacrifício. Porém, o que eles fizeram? Eles levantaram um altar novo. Então Elias vai lá e ele vai restaurar um altar que já estava no Monte Carmelo. O que é isso? Esse altar, a Bíblia vai dizer que ele já existia nesse monte. E alguns historiadores, o Wisber vai dizer o seguinte: que poderia ter sido alguns dos homens de Baal, alguns dos servos de Baal, mandado por Jezabel, que foi lá e destruiu esse altar. Então lá vem Elias, ele pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, e então ele vai lá e começa a construir, reconstruir, ele começa a reparar, ele começa a restaurar esse altar. Por que os de Baal não fizeram nada? Porque não adianta nada sacrifício novo com fé velha, sendo que não vai ser colocado em ação. Não adianta nada altar novo, não adianta altar novo se ficar vivendo as mesmas macelas e não ter vida de mudança. Não adianta nada. Então o que acontece? O profeta, e quando ele restaura esse altar, pega as pedras e coloca, e ele vem com a lenha e coloca em cima do altar, e pega o novilho, o sacrifício, e coloca ali. Então ele fala assim: ó, traga água agora eu quero água. Ele manda fazer um buraco, um rego em volta do altar. Ele falou assim: traga água para mim agora, traga o que está faltando. Ei, eu não quero
Eu não quero discordar de ninguém, mas eu já vi muitos pregadores pedindo oferta baseado na água que aquilo ali nunca foi para pedir oferta, aquilo ali nunca valeu para pedir oferta. Você sabe por quê? Porque com Deus o negócio é diferente. Eu já vi água apagar fogo, agora fogo apaga água, eu nunca tinha visto na minha vida. O nosso Deus é um Deus que gosta de desafio, o nosso Deus é um Deus que gosta de gente que tem coragem, traga água. Ah, mas ele é demais. Ó, o altar lá seco, de cedo até meio-dia, o altar seco. Quem sabe o novilho dos profetas ali de Baal já não tinha nem sangue mais, estava facinho de pegar fogo, não pegou. Agora vem esse maluco e vai colocar aqui água. Não tem condições, não tem como. Mas eu tenho que aprender o quê? Eu tenho que aprender que Elias, ele restaurou o altar. Para mim ouvir Deus na minha vida, eu tenho que restaurar o altar da minha... Para mim ver Deus manifestar o teu poder, eu tenho que restaurar o altar. O que é restaurar o altar? O que é restaurar o altar? Restaurar o altar é estar faltando aquele tempo que a gente tirava de joelho antes de dormir. Restaurar o altar é aquele tempo que eu tinha e agora eu não tenho mais de descer na presença do Senhor. Restaurar o altar é eu tirar mais um pouco a TV de lado, é eu tirar mais um pouco a internet de lado e eu me dobrar diante do Senhor. Ei, Deus não está querendo que façamos altar novo, Deus somente está querendo que sejamos aquilo que era quando nós aceitamos Jesus. Deus está com saudade do nosso choro na beira da cama antes de dormir. Deus está com saudade da nossa lágrima que molhava pela nossa parentela. Deus está com saudade de quando nós pegávamos e tinha prazer em ler a Bíblia. Nós temos que restaurar o altar. Tem muitas casas que está destruída porque o altar já está quebrado, o altar já está acabado, já existe muito tempo. A gente não está ensinando mais os nossos filhos a restaurarem o altar. A gente não está ensinando mais os nossos filhos a construir um altar. A gente pensa que construir altar é vir para a igreja. A gente pensa que construir altar é devolver o dízimo. A gente pensa que construir altar é eu participar da ceia, é eu vir nos cultos. Não. Sabe o que é restaurar o altar? Restaurar o altar é restaurar a tua intimidade com Deus aonde você estiver, perto de quem você estiver. Restaurar o altar é você viver em plena confiança, convicção que Deus está te ouvindo. Ei, eu estou assustado com o que está acontecendo. O altar da família está quebrado e nenhum pai de família, nenhuma mãe de família não quer restaurar mais. O altar da nossa intimidade está restaurado, está quebrado e não queremos restaurar mais. Por que Elias fez questão de restaurar o altar? Porque não tem como Deus me ouvir se o meu altar está quebrado, desmantelado de qualquer maneira. Hoje a família está com o altar tão quebrado, tão desmantelado, que está tudo errado. A gente manda os idosos para o asilo, manda os filhos para a creche e o pet a gente leva para o shopping. Está tudo errado. Eu não sei o que está acontecendo. Não temos mais tempo para os nossos filhos. Não temos mais tempo para conversar com o esposo e com a esposa. A gente acha que tudo vai se resolver. Ei, meu querido, tempo não perdoa pecado. Tempo não restaura altar se eu não for lá e restaurar ele. Você sabe o que eu aprendo com Elias? Eu aprendo que antes de eu eu vou ter que dizer, eu aprendo que antes de eu restaurar esse altar, lá no Monte Carmelo, na presença de todos de Israel e na presença dos inimigos, eu tenho que andar com o meu altar restaurado todos os dias. Existia 7.000 profetas que estavam escondidos, cadê? Existiam os profetas que estavam com medo debaixo da mesa de Jezabel, cadê? Mas existia um que não se dobrava diante do sistema. O pastor Alvo estava me dizendo, já pode tantos por cento de pessoas vir para a igreja. Poderia ter mais gente. Isso não está acontecendo só aqui não, na minha igreja está do mesmo jeito. Você sabe o que está acontecendo? Está precisando da crentarada restaurar o altar.
Eu disse uma coisa numa igreja que eu fui domingo passado. Eu vi que o pastor ficou meio bicudo, ele não gostou muito. O nosso altar está tão acabado, está tão destruído. Me desculpa, você que está me olhando pela internet, se você for, mas eu vou ter que dizer, os crentes de toda denominação, os crentes, estão perdendo o evangelismo para os testemunhos de Jeová. Nós estamos perdendo o conhecimento bíblico para os adventistas do sétimo dia. E nós estamos bem piores em ajudar o próximo do que os espíritas. Está faltando restaurar o altar do primeiro amor. Não está tendo mais. Está tudo esquisito. Mas eu sei o porquê que isso está acontecendo. Porque todos aqueles que tiverem a coragem, a capacidade e o desejo de restaurar o altar na tua casa, para vir para a igreja com esse altar já restaurado, em breve Jesus está voltando e vai te dizer o seguinte: olha, eu derramei fogo no teu altar, agora eu sei que tu é meu. Aleluia. Então, o novilho está lá em cima do altar, e ele manda jogar água. Quando ele manda jogar água, e ele faz uma oração. Nesta oração, a Bíblia vai dizer que o fogo desce, consome todo o sacrifício, ainda pega a água que estava em cima do sacrifício e a água que estava ali naquele rego, e a água, ó, desapareceu. Pastor, mas que negócio é esse? A água não apaga fogo? Apaga. E fogo apaga água? Não. Mas na matemática de Deus é totalmente diferente da nossa, querido. A matemática de Deus, o jeito que Deus trabalha é totalmente diferente de mim e de você. Irmão, para mim, quem sabe 5 pães e 2 peixinhos só dá para mim e para minha família. Mas para Deus, 5 pães e 2 peixinhos alimenta 5.000 homens, fora de mulher e criança. Para mim, 2 mais 2 é 4, mas para Deus é quando Ele quiser que dê e pronto, acabou. Ei, deixa eu te dizer um negócio aqui. Restaura o teu altar, que você vai ver que o fogo de Deus vai descer na tua vida. Para que serve o fogo? O fogo serve para queimar. O fogo purifica. Ei. Todas as vezes que temos fogo da presença de Deus na nossa vida, não é qualquer coisa que vai nos colocar longe da presença de Deus. Mas quando eu tenho altar restaurado, quando eu tenho altar vivificado, quando eu tenho um altar que eu gosto de subir nele e dizer: Deus, eu te adoro. Quem que é o sacrifício? A Bíblia vai dizer que nós temos que nos entregar ao Senhor como sacrifício vivo. Ei. O altar, quem restaura não é Deus. O altar, quem restaura é você. Agora o fogo é com Deus. Quer ter uma vida de fogo? Restaura o altar. Deus nunca vai fazer para você aquilo que você pode, porque aquilo que você pode, você pode. Deus vai fazer por você aquilo que você não consegue. Deus vai fazer por você aquilo que você não dá conta. Estamos vivendo dias difíceis, complicadíssimos, dias onde a gente não pode esbanjar, mas também a gente pode ter alguma coisa para poder doar. O que você está querendo dizer? Será que as coisas estão tão difíceis que eu não tenho mais tempo para restaurar o altar dentro da minha casa? Todos os dias, antes de nós dormirmos lá em casa, a gente dobra o joelho e a gente vai orar. E os meus filhos começam a oração. O Pedro já sabe a oração do Pai Nosso todinha. A Emily já está na metade e vai indo. E o que você está tentando fazer? Eu estou tentando restaurar o altar dentro da minha casa todos os dias. Porque todos os dias o meu pecado quer desmanchar o altar que tem de sacrifício dentro da minha casa. Que altar é esse? Todos os dias quando nós vamos dormir, a minha esposa ora: Deus, restaura o altar da minha casa, restaura o altar da família, restaura o altar da intimidade, restaura o altar de pedir perdão, restaura, faça que a nossa vida seja uma vida regrada. Por quê? Regrada para que o mundo não nos trague, mas para que nós possamos ter em abundância para o Senhor. Ei. Se nós não restaurarmos o altar, como que os nossos filhos vão restaurar depois? Se eles não aprenderem. Eu aprendi com meu pai, eu aprendi
com os meus tios, eu aprendi com meu avô, eu aprendo todo dia. Mas tudo aquilo que eu aprendi, eu tenho que colocar em prática. E sabe o que a crentarada tem que aprender nos dias de hoje? Restaurar o altar dentro de casa. Tem muito altar quebrado. Eu vou dizer, tem muito altar quebrado, porque o pai na igreja, ele é crente, mas quando chega em casa, ele é demônio. Eu conheço família que os filhos não ficam mais dentro da igreja. Os pais vêm para a igreja, mas os filhos ficam correndo lá, parecendo um moribundo. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender. O que está acontecendo nos dias de hoje? Sabe o que está faltando? Altar restaurado. Por que Elias foi lá e restaurou o altar? E ele tinha a convicção e a certeza de que Deus ia responder ele. Porque quando eu tenho o altar restaurado dentro da minha casa, eu tenho convicção de que Deus está comigo. Agora tem momentos na nossa vida, irmão, que eu sei que é difícil. Não foi fácil para Elias também não. Pegar 12 pedras. Já estou caminhando para o final. Pegar 12 pedras. Colocar tudo direitinho. Colocar a lenha. Sabe por quê, pastor, que muita gente não quer restaurar mais o altar? Porque restaurar o altar dá trabalho. A gente não quer mais ter trabalho com os nossos filhos. A gente deixa a internet ensinar. A gente deixa lá, não, vamos colocar no desenho aqui e tal. Deixa eu dizer um negócio. A minha esposa uma vez contou que ela foi numa casa e a mãe dessa menina estava contando que eles estavam lá e tal. E a tia dela foi nessa casa, aliás, e estava dizendo que quando chegou lá, a menina com o celular, a menina de 3, 4 anos com o celular, a mãe entregou de qualquer jeito. Sabe o que a menina estava vendo? Filme pornográfico. A gente é porque não para um pouquinho para prestar atenção no que está acontecendo. Mas se vocês tiverem ideia do tanto de mensagem subliminar que existe em desenhos que o adulto não vê, é somente para a criança ver. A gente tem que restaurar o altar da nossa vida. Vamos ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Vamos ensinar a Bíblia. Vamos fazer o culto doméstico. Ei, eu aprendi um negócio. Esse negócio dessa pandemia não foi de tudo mal não. Nos ensinou muita coisa. Nos ensinou que a gente precisa estar mais com a nossa família. Ensinou que a gente tem que amar mais as pessoas que estão próximas. E tem que dar um jeito de visitar mais aqueles que estão longe. Porque as pessoas se vão. A gente está precisando de restaurar o altar, irmão, a comunhão. Não estou dizendo para aceitar tudo não. Eu estou dizendo que a gente está precisando de restaurar o altar de muitas coisas na nossa vida que está quebrado, que está afastado, está nos afastando de Deus. Detalhe, o altar ele não quebra de uma vez não. É devagarzinho. É devagar. Não, ficamos 15 dias sem ir na igreja, Deus não me matou, não aconteceu nada, eu vou ficar mais 15. Enquanto isso o altar vai só desmantelando. Se não tomarmos cuidado, já vai ter altar feito novinho, altar de Acerá e altar de Baal. E aí, irmão, pode ser tarde demais. Restaure o teu altar, você que está nos vendo, restaure o teu altar, enquanto ainda Deus é o nosso advogado. Aleluia. Igreja, fica de pé, eu quero orar por você. Eu creio. Eu quero crer. Se a equipe já quiser se preparar, pode ficar à vontade para louvar ao Senhor. Eu creio que a temática desta campanha não é em vão. O altar, quem repara, quem restaura ele é você. Sou eu. Com quê? Com as minhas atitudes, com os meus desejos de servir ao Senhor, com as minhas vontades de crer em Deus. Depois que você restaurar esse altar, você vai ver que quem vai fazer o restante é Deus. É Ele que vai derramar o fogo, é Ele que vai consumir o holocausto, é Ele que vai dar vitória, e é Ele quem vai fazer, igualzinho fez com Israel. O povo vai dizer, é Deus na vida daquela mulher, Deus é Deus na vida daquele homem, só o Senhor é Deus naquela igreja.